Estou chegando aqui para esse segundo episódio do podcast Vida de Sambista e acho que o pessoal gostou, você que está aí, recebi muitas mensagens do pessoal. Lia, gostei pra caramba da sua história, nossa, e vocês se preparem que ainda tem muito mais. Bom, eu sou Lia Morelli, sou editora do jornal Ritmo Carioca, sou sambista, sou carioca da Gema. Falou de samba, falou de carnaval, falou comigo, né? Então vem, vamos juntos, vamos ouvir aí mais um pouquinho dessa história louca aí nesse mundo louco chamado carnaval. No primeiro episódio eu mencionei para vocês que eu tenho muito apreço por velha guarda, por baianas, e que isso eu acho que conduziu uma boa parte da minha história no carnaval, por tudo que eu aprendi com eles, né? Inclusive o próprio respeito pela história do carnaval, por tudo isso que a gente vê, pelo que a gente vive. Com certeza uma grande parte veio do que eu peguei de ensinamentos com o pessoal de velha guarda. Eu, pensando aqui no que eu ia trazer nesse segundo episódio, me veio a velha guarda da Vizinha Faladeira. Sabe por quê? A Vizinha Faladeira é uma escola que a gente sabe que ela é tida como uma das pioneiras, né? Tem sempre até aquela coisa do pessoal, não, a pioneira fez Taço de Saco, deixa falar, a pioneira foi Vizinha Faladeira, não, a pioneira foi Mangueira, a pioneira foi tal. Dito que a Vizinha Faladeira, ela é conhecida como pioneira, e o pessoal sempre usa esse termo, inclusive lá na escola, no local da escola. Ela é ali, para quem não conhece, a Vizinha Faladeira fica ali na região da Gamboa, Santo Cristo, Morro da Providência, aquela área ali que fica bem próxima do centro da cidade, bem próxima à central do Brasil e bem próxima à própria Marquês de Sapucaí. A Vizinha tem uma história muito interessante, muito bacana, e eu fiz parte, inclusive, da bateria da Vizinha há muitos tempos atrás. Inclusive, para quem conhece a Vizinha, lembra que a Vizinha teve uma quadra que era praticamente do lado da rodoviária, era colada com a rodoviária, antiga, né, rodoviária, e foi nessa época que eu tive a oportunidade de participar da bateria ali, de eventos, enfim, bastante coisa na Vizinha. A Vizinha depois passou por momentos, ficou parada no carnaval, depois voltou, e eu tive a grande satisfação de ser convidada para fazer parte da retomada da Vizinha em 2014. Ela estava parada e o pessoal da região queria reativar a escola e convidaram, na época, o mestre Capoeira, que ele era mestre de bateria da Império da Tijuca, mas ele teve uma história também na Vizinha Faladeira. E como ele sempre foi muito ativo, muito de correr atrás das coisas e conseguir, e tem muito conhecido no mundo do samba, ele foi convidado para fazer parte desse grupo que ia buscar a retomada da Vizinha Faladeira. E na época ele ainda era o mestre de bateria da Império da Tijuca e eu estava como ritmista da Império da Tijuca, e ele me convidou porque, por eu ser jornalista, já tinha feito a assessoria da escola e várias outras assessorias também, e ele me convidou para fazer parte desse time. E eu aceitei, claro, e levei a minha turma do Ritmo Carioca também para fazer parte. Mas em uma outra ocasião eu conto em detalhes toda essa história dentro da Vizinha Faladeira. Mas o que eu quero mesmo ilustrar agora é a participação com a velha guarda da Vizinha Faladeira, que me ensinou demais e que eu tenho uma saudade imensa. Por isso o valor que eu dou muito a esse segmento, que é o segmento que detém a nossa história, a história do carnaval. Alguns já estão, né, já se foram, e eu tenho plena consciência, sempre estou batendo nessa tecla, falando inclusive com presidentes amigos, falando, olha, vocês têm que trabalhar mais essa coisa da memória, né, da agremiação, e valorizar a velha guarda e buscar saber com ela como foi a história, registrar os depoimentos, as falas, porque essas pessoas indo embora, a história da escola vai se perdendo com ela ao longo do tempo, né? Aí vai chegar um determinado ponto que ninguém sabe mais o que ocorreu no passado da escola se não houver registro, principalmente registro dessas pessoas. E eu sempre gostei muito de aula de velha guarda, porque eu sempre aprendi muito com eles.
de várias escolas. E hoje, inclusive, quando eu vou em uma escola e tem o pessoal da velha guarda que tem assim uma troca comigo, que nós conversamos. Eu, às vezes, quando eu posso, eu vou nos eventos da Associação de Velha Guarda. Eles me recebem com tanto carinho, com tanta alegria, e eu da mesma forma. E eu sempre procurei conversar muito com eles, justamente pelos ensinamentos, né? Pela vivência. Não são aqueles ensinamentos teóricos ou até mesmo intelectuais, vamos dizer assim, que a gente, ou acadêmicos, que a gente tira de livros, que a gente tira de pesquisas do carnaval. Não, não é isso que eu quero. Eu quero a vivência, eu quero a experiência, eu quero os fatos curiosos, aqueles fatos que os livros não contam. E por isso a minha aproximação com Galeria de Velha Guarda é muito grande. E eu comecei, como eu falei para você, na Mocidade Independente de Padre Miguel, e lá eu já tinha um contato imenso com Velha Guarda, e assim foi na minha história de carnaval. E a minha história com a Vizinha Faladeira, ela teve, eu quero marcar bem esse ponto, porque foi uma história muito interessante, muito gostosa de viver. E eu tive, desde que eu fui lá para a escola, em 2014, né, nessa última passagem minha, eu sempre conversando. Na época, o Paulo Careca estava como presidente da velha guarda, e nós temos uma amizade, inclusive, até hoje, e conversávamos sempre. O pessoal que chegava, que aparecia lá, da velha guarda, estava sempre me levando matérias de jornais, fotos, conversando comigo, né, nos dias de evento, batendo papo, contando os famosos causos, né, que a gente chama, que a gente gosta de chamar, lá que eles viveram no tempo deles. E houve uma passagem muito interessante, que foi um dia de final de samba. E, se eu não me recordo, eu acho que foi a final de samba de 2015 para 2016, se eu não me engano. Foi que seria referente ao carnaval de 2016. Então teve um dia de final de samba, porém nesse mesmo dia nós fomos tinha um evento no museu lá na Praça Mauá, no Mar. E ia ser um evento que era tipo como uma palestra, um workshop, uma coisa assim cultural, mas que era referente à história. Então a ideia era eu e um outro amigo que fazia parte da diretoria cultural da vizinha, nós iríamos levar a velha guarda lá nesse museu para que eles contassem um pouquinho da história deles lá. E fizemos isso. Foi muito legal porque fomos todos, né, paramentados, né, com a camisa da escola, calça branca, todos muito alinhados. Aí a velha guarda sempre muito bem vestida, né, sempre com a sua roupa característica de sambista, né, seu chapeuzinho, seu sapato bicolor, aquela coisa toda. E foi um evento muito gostoso. Passamos uma tarde muito agradável, falando sobre a história da vizinha, e vendo ali as coisas que tinham no museu, dando uma volta ali pela Praça Mauá. E estava assim, tudo bem bacana, isso no final da tarde. E à noite, era por volta de, se eu não me engano, 19, 20 horas, ia ser a final de samba. Então nós íamos, o que nós fizemos? Falamos assim, já que estamos aqui na Praça Mauá, vamos dar uma volta. Depois nós vamos caminhando por dentro, indo por dentro, pelas ruas de dentro, a gente consegue chegar na quadra, a gente conseguia chegar a pé na quadra da vizinha. Porque naquela época a quadra da vizinha não era aonde é hoje. Hoje ela fica na rua Nabuco de Freitas. Naquela época ela era ali onde tem onde era tipo um quilombo, que fica embaixo ali, acho que é embaixo, que a gente pode dizer assim, do Hospital da Gamboa, e ela fica do lado da Cidade do Samba, num espaço que tinha ali, do lado, exatamente colado na Cidade do Samba, ficava ali. Inclusive nós pegamos toda a reformulação do Porto Maravilha, toda a construção daquelas obras, e depois eu vou continuar a contar para vocês, porque tem muita coisa, muita história mesmo. Mas, enfim, nesse dia nós íamos para a final de samba, ali na quadra antiga, e nós falamos, bom, e por dentro, nas ruas de dentro, dava para chegar até lá.
nós falamos, bom, vamos fazer o seguinte, vamos caminhando por aqui, que é uma tarde bonita, pôr do sol, vamos caminhando e vamos conversando, trocando ideia, né, trocando informação, e fomos andando. Eu, o amigo Wellington e o pessoal da velha guarda. Quando chegamos ali não é, na Praça da Harmonia. Não, Praça da Harmonia não, desculpa. Praça da Harmonia foi outro dia, foi outra situação. Foi no Largo da Prainha, porque a gente estava indo para a Pedra do Sal. E nós fomos andando e tal, e fomos conversando, e entramos ali pelo Largo da Prainha, passamos na ruazinha ali transversal que vai sair na Pedra do Sal. Porque ainda estava cedo, devia ser umas 5 e pouca, mais ou menos. Falei, vamos parar para tomar aquela gelada, né? Aquela coisa de sambista, sabe como é que é, né? Parar para tomar aquela geladinha, aquele litrão bonito. Aí paramos num barzinho que tinha quase esquina com a Pedra do Sal. Falamos, bom, vamos parar aqui e tomar nossa cerveja. Sentamos, eu, o amigo do cultural e o pessoal da velha guarda da vizinha. Alguns componentes, não estavam todos, só alguns. Inclusive, alguns que estavam naquele momento já são falecidos. Então, ficamos ali, desce o litrão, e aí começamos a conversar. E como bons amantes da cultura, né, da arte, da história do samba, eu e meu amigo começamos, bom, vamos fazer o seguinte, vocês vão começar a contar uma história aí da vizinha faladeira, da época de vocês, o mais antigo aí começa a contar, fala dos sambas, e foi muito legal porque o papo entrou pela parte do samba enredo. Nós começamos a conversar sobre os sambas de enredo da atualidade, sobre os clássicos do carnaval, e eles começaram a contar de composições de sambas daquela época, inclusive de sambas que tiveram a composição, mas ninguém ficou sabendo. Não foram sambas que foram para a mídia ou que foram para nenhuma disputa, que foram concorrer em nada. Simplesmente o compositor fez o samba e guardou para ele. Ou então ali entre aquele grupo de amigos. Ficou ali. E nós tivemos o privilégio deles cantarem esses sambas pra gente, porque foi muito engraçado que enquanto a gente tomava nossa cerveja e comia lá nossos petiscos, né, aquela coisa bem legal que, sabe, imagina aquela cena bem carioca, a gente sentado na mesinha de um bar, tipo botequim, com aquela toalhinha quadriculada, olhando o pôr do sol através de uma rua transversal, ali na Praça da Harmonia, na esquina da Pedra do Sal, conversando de samba. Não tinha mais ninguém na rua porque estava cedo, o pessoal ainda estava armando as coisas ali para a roda de samba que tem na Pedra do Sal, e nós ficamos ali conversando. Então imagina aquele cenário carioca, e eles vestidos de velha guarda, com aquele chapeuzinho de sambista, ou seja, o clima perfeito, né, para falar de samba. Eles começaram a cantar. Falaram, pô, fulano, você lembra do samba assim que fulano fez? O outro, lembro. E foi naquele dia que ele foi na casa não sei de quem, e tarara, e começaram a contar. E eu e o meu amigo, nós dois assim, sem falar uma palavra, mas extasiados com aquilo que a gente estava presenciando ali. Que era um presente, na verdade. Nós interpretamos como um presente, porque nós estávamos sendo contemplados com um momento que talvez não fosse se repetir nunca mais, como não se repetiu. Foi um momento único, foi um momento que entrou para a história da nossa vida, e que eu, inclusive, tive o prazer de registrar. E nós conversando ali, aquela conversa vai, conversa vem, aí eles cantavam um samba e a gente batia na palma da mão, aquela coisa gostosa. E aí nós resolvemos fazer uma brincadeira que, falamos assim, bom, já que todos estão falando de composição de samba, por que não fazermos um samba? Né? Por que não compormos um samba? E brincamos o seguinte, olha, cada gole de cerveja que a gente tomar, cada gole a gente faz uma frase. Cada um faz uma frase e vai fazendo rodízio.
E uma frase tinha que se ligar à outra até a gente formar um samba. Só que a gente não tinha lugar para escrever. Não tinha ninguém, né? Tava com caderno, com nada disso. Aonde foi que nós escrevemos? No cardápio do botequim. No cardápio do restaurante. Moço, pega um cardápio aí. E era um cardápio daqueles feito com um papelão mais, assim, mais simples, né? De uma qualidade não tão boa. E tinha o cardápio escrito, mas as bordas tinham espaço. Eu não falava, vai ser aqui mesmo. E começamos a escrever no cardápio e no que tinha de guardanapo. E aí a gente tomava um gole e escrevia uma frase. Aí um fazia outra frase, outro fazia outra frase, eu fazia uma, meu amigo Wellington outra, outro. E assim nasceu um samba. Eu tenho isso guardado em arquivo. Eu espero que não tenha ido no meu computador que foi roubado, que eu tinha um notebook que eu trabalhava que foi roubado. Eu espero que esse arquivo desse samba não esteja nele, em que em algum momento eu encontre em um pendrive, alguma coisa que eu coloquei arquivado. As fotos e os vídeos eu tenho. Agora, o arquivo do samba, da letra, eu fotografei, nós escrevemos, e assim nasceu um samba. E aí veio na minha mente o seguinte, eu falei, caramba, imagina quantos sambas, se eu, que sou moderna, né, em comparação a eles, não sou daquela época, junto com o amigo Wellington, e junto com eles aqui, fizemos um samba, imagina a quantidade de sambas que não nasceram desta forma, na história do carnaval e que ninguém sabe da existência deles. E que ninguém soube, ninguém nunca ouviu, somente aqueles que o fizeram. E aí eu estava tão feliz, né, em vivenciar aquele momento ali com eles, que eu agradeci, né? Agradeci a Deus por estar ali, por estar com eles, por viver aquilo, que foi um momento único. Único na minha vida, único na minha história e na minha história de carnaval. E, assim, foi um presente, é isso que eu posso dizer. Mas a história não acabou por aí. Fizemos ali o samba e aí falamos, bom, e agora? O pessoal já estava montando a roda de samba da Pedra do Sal. E lembrando que a gente tinha uma final de samba na quadra da vizinha. Tínhamos que estar presentes. Eu como assessora de imprensa, como diretora, o outro menino diretor cultural e a velha guarda. Como é que a gente ia faltar? Mas a gente estava tão empolgado naquilo ali que a gente falou assim, caramba, a gente tem que estar lá, né? Olha, gente, não vamos esquecer da final e tal, senão o presidente vai matar a gente. Mas o pessoal da Pedra do Sal já tinha formado a mesa, né, com os instrumentos, microfone, colocando tudo ali na Pedra do Sal mesmo. A gente estava praticamente do lado. E aí, quando nós terminamos ali, fechamos a conta no bar, falamos, vamos dar uma passadinha na Pedra do Sal, né? Ainda tem tempo para a gente curtir um pouquinho, um sambinha. E essa Pedra do Sal foi enchendo, ficou lotada, rolando aquela roda de samba de raiz, poderosa, maravilhosa, que tem sempre ali, e a gente lá na palma da mão e curtindo aquele momento, quando eles chegaram para mim e para o amigo Wellington e falaram assim, poxa, será que a gente conseguiria cantar um samba, desses sambas antigos nossos, aqui com eles? Será que se a gente levasse esse samba, eles iriam deixar a gente cantar aqui na roda com eles? Um sambinha só? Ou coisa, eu falei, claro, como é que eles não vão deixar? E eu fui, e me encaminhei aos músicos, apresentei eles e eles estavam todos paramentados, a camisa social escrito Velha Guarda da Vizinha Faladeira, que todo mundo sabia que a Vizinha Faladeira era originária daquela área ali, tinha história naquela área, a história do samba, e quem é de samba de raiz conhece muito bem essa história da pequena África, inclusive. E eles, quando olharam, falaram, claro, para nós é uma honra. E aí falaram o seguinte, então vamos fazer o seguinte, nós vamos tocar, nós vamos fazer a introdução, vamos tocar, e aquele que for cantar, ou os que forem cantar, pode começar a cantar. É só começar a cantar que a gente, pelo tom de voz, a gente pega a nota e aí a gente vai no embalo, vai atrás de vocês.
Tá bom, eles foram para o lado onde estavam os músicos, a Pedra do Sal lotada, eles pegaram o microfone, o Silvério, lembro muito do Silvério, pegaram o microfone e começaram a cantar. Olha, gente, eu posso dizer, aquela Pedra do Sal foi abaixo, porque eles estavam cantando canções inéditas para nós, público. Não eram inéditas para eles, mas eram inéditas para nós, canções que nunca foram publicadas em lugar nenhum. E eles tinham na cabeça, eles tinham guardado na memória. E os músicos ficaram assim extasiados. Eles pegaram o cavaco, os outros instrumentos, foram seguindo eles nas notas e foi assim um momento mágico. Foi mágico. Um momento que não tem, assim, eu descrevendo aqui nas palavras, eu não vou conseguir passar a emoção que foi naquele dia, naquela hora, naquele momento, com aquelas pessoas. Uma coisa que, um momento que está guardado na minha memória, no meu coração, que eu jamais vou esquecer. Foi sublime, foi memorável, foi espetacular. E, sabe, eu não conseguirei aqui de forma nenhuma passar a emoção que eu senti naquele momento, e não só eu, como todos que estavam ali, o público, eles da velha guarda, os músicos, todos. Foi assim um momento mágico. Nos emocionamos, choramos, batemos palma. E aí, aquele momento, num determinado ponto, acabou, né? Acabou porque não fiz. Gente do céu, a final de samba. Saímos correndo a pé, eu, o Wellington e a velha guarda, para a gente chegar na quadra da vizinha. Quando chegamos lá, é bom que aquele negócio, né? O evento de samba nunca começa na hora. Chegamos lá, ainda estavam chegando as pessoas e tal, não tinha começado nada em relação a segmentos, ainda estava rolando pagode, essas coisas. E aí chegamos. Olha, mas o sorriso, eu acho que na nossa feição estava estampada a nossa felicidade em participar daquele momento. Nós chegamos, continuamos a conversar sobre o que aconteceu lá, sobre todo aquele momento especial. E daí para frente, a minha aproximação com a velha da guarda da vizinha faladeira foi ainda maior. Hoje, eu não tenho ido, né, não tenho tido a oportunidade de encontrar com eles sempre, porque a minha vida é muito corrida, muitas coisas, e daquela época, vocês veem, nós estamos em 2023, daquela época que foi 2014, 2015, 2016, para agora já tem bastante tempo, né? E muitas coisas aconteceram ao longo desses anos, alguns deles vieram a falecer, mas hoje quando eu vejo a velha guarda da vizinha faladeira, é uma emoção gigante, o meu coração assim fica muito feliz, passa um filme na mente, né? Um filme na cabeça de tudo que nós vivemos, de tudo que nós pudemos viver nessa escola, e momentos mágicos, porque foram muitos, não foi só esse, foram muitos. Eu posso dizer que a vizinha faladeira, em 2014, quando ela retornou para o cenário do carnaval, a vizinha faladeira, ela virou uma chave, ela virou uma página da história dela. E começou uma nova vizinha faladeira, uma nova fase, uma nova história. E nessa nova história, eu fiz parte. Eu fiz parte do passado da vizinha quando ela estava na quadra antiga, eu era adolescente, eu era novinha, tocava na bateria, nem fazia jornalismo de carnaval nem nada. Mas desse momento do retorno dela, a partir de 2014, essa nova vizinha faladeira, aí eu já pude fazer parte, já fiz parte de uma retomada de uma história maravilhosa. Toda a história da construção do Porto Maravilha, da reformulação da Praça Mauá, da inauguração do VLT, inauguração de todos aqueles galpões, inauguração dos jardins, do museu do mar, a reestruturação do mar, do Museu do Amanhã, tudo isso a vizinha fez parte.
e nós estávamos lá, e eu estava lá. Então eu posso contar isso para vocês em detalhes, com fotos, com emoção, com muita coisa boa. E assim, é uma escola que ela tem um tempero especial. Ela tem uma coisa especial que eu não sei nem dizer exatamente assim o que é. Ela tem realmente uma mágica, uma magia, uma história no carnaval, e hoje ela luta aí por um lugar ao sol, porque tem os problemas das ligas e tal, mas é uma escola que a gente tem que ter muito respeito, muito carinho, muita apreciação, e torcer sempre que, na verdade, não só por ela, mas por todas as agremiações, torcer que façam sempre um grande trabalho, sempre um excelente trabalho, e enfim, é isso. Por isso que eu gosto tanto de Velha Guarda, por isso que Velha Guarda me encanta muito. Né? A Velha Guarda da Vizinha Faladeira tem várias histórias comigo, assim como eu tenho momentos muito agradáveis, muito lindos com a Velha Guarda da Estácio de Sá. Quero deixar um beijo enorme para Marli. Marli, uma queridona, a velha guarda da Estácio de Sá, sempre me recebeu com muito carinho. Todas as vezes que eu fui na Estácio, todas as vezes que paramos para tirar fotos, para conversar, para bater papo, para nos encontrar em desfiles, em ensaio técnico, em eventos, sempre me trataram com muita cordialidade, muito respeito e muito carinho. É, assim, uma velha guarda fabulosa também, que tem uma... E que aprecia, falando agora da velha guarda da Estácio, é uma velha guarda que aprecia a sua agremiação. Quando a gente vai num evento na quadra da Estácio e a gente se depara lá com o pessoal da velha guarda na hora da apresentação de segmentos, é muito interessante a gente ficar observando, porque eu observo isso tudo quando eu vou numa quadra. Eu estou ali fazendo o meu papel de jornalista ou mesmo de sambista, mas eu não estou ali só fotografando ou só filmando. Não, eu observo tudo em detalhes, eu observo a expressão de cada um, eu observo a apreciação do samba, se o pessoal está feliz, se não está feliz, se eles abraçaram aquele samba, se não abraçaram. Eu vejo, eu sinto a expressão, eu procuro entender, absorver e apreciar a mensagem que eles estão querendo passar. E a velha guarda da Estácio de Sá, eu vejo muito isso quando eu vou lá na Estácio, que cada vez que toca um samba, principalmente se forem aqueles grandes sambas da Estácio, os clássicos da Estácio, eles cantam com uma felicidade, aquele amor pelo pavilhão da escola, pela história que essa escola ostenta. É uma escola que tem que se ter muito, muito carinho também, muito respeito. E há quem faça guerrinha, entre aspas, de não, a primeira é Estácio, não, a primeira é a vizinha, não, cada um puxa a sardinha para o seu, óbvio, né? Mas eu acho que não é essa a questão, não importa, na verdade, quem é primeiro, quem deixa de ser primeiro, o que importa é que existem. O que importa é que existem e que tem história, e que por causa dessas agremiações nós estamos aqui hoje, por causa daquilo que elas lutaram lá no passado. Por isso que nós estamos aqui hoje, por isso que a gente sente tanta tristeza quando a gente fala do carnaval como ele está hoje em dia. Né? Quando eu lembro de momentos passados na minha história com essas agremiações, com essas galerias de velha guarda, que é o que eu estou trazendo à tona aqui hoje, eu fico, pensando que é uma história rica, né? Uma história que tem que ter, eu acho que a pessoa que se diz sambista, que se preza, que quer falar que é sambista, ela tem que dar ouvido à sua velha guarda. Se não vai dar ouvido a todas, dê pelo menos ouvido à da sua escola, porque certamente ela terá muito aprendizado a lhe passar. Ela terá muita coisa de vivência, de experiência a lhe passar, porque numa velha guarda não é uma... A velha guarda, tem gente que interpreta a velha guarda
Aqueles que são sambeiros, né, que não sabem nada de carnaval, que acham que sabem. Acham que velha guarda são pessoas que estão na velha guarda somente por serem idosas. É uma pessoa que é desfilante da escola, é idoso, vai para a velha guarda. Não! A velha guarda, as pessoas que estão na velha guarda já tiveram as suas posições dentro daquela agremiação. Já são ex-mestres de bateria, porta-bandeira, mestre-sala, diretores de carnaval, diretor de alegoria, diretor de ala, até mesmo presidentes, ex-presidentes. Tem todo mundo que tem história ali, até mesmo ex-fundadores. Ex-fundadores não, perdoe, fundadores, porque o fundador não é ex, né? O fundador continua sendo fundador. O fundador, ex-presidente, que eu quis dizer, ou seja, eles continuam, eles estão ali como velha guarda, porque eles são a representação, o símbolo, eles são a representação junto com aquele pavilhão. Se o pavilhão é o símbolo maior de uma agremiação, a velha guarda está diretamente ligada ao pavilhão. É diretamente ligada e tinha que ter a importância e o devido reconhecimento que lhe é de direito. E a gente vê, inclusive, eu vejo às vezes algumas escolas até maltratarem velha guarda em dia de ensaio técnico, em dia de desfile, o que eu acho o fim da picada. Eu acho o fim. Eu tenho muito apreço a todas elas. Eu tive uma história também muito gostosa com a velha guarda da Paraíso do Tuiuti. Eu fiz parte da Paraíso do Tuiuti. Eu fui diretora cultural da Paraíso do Tuiuti. E tive também uma aproximação muito gostosa com a velha guarda de lá. Lembro muito hoje que muita gente coloca vídeos e fotos da Dona Zilá e que ela foi uma pessoa que tinha toda uma característica própria, uma felicidade de estar ali, de conduzir aquela escola, de conduzir aquela velha guarda. E sempre me trataram com muito respeito e muito carinho na época que eu estive lá. E a velha guarda, eu me divertia muito com a velha guarda da Tuiuti. Eu me divertia muito. Inclusive, teve uma passagem muito engraçada, chegou a ser engraçada. Teve um evento que uma pessoa fez na quadra da Tuiuti, e essa pessoa acabou me contratando para fazer lá a cobertura, né, fotografia e tal. E eu fui no dia do evento. Quando chegamos lá, o evento da pessoa era um evento particular, não era um evento da Tuiuti. Era um evento na quadra da Tuiuti, mas era um evento particular. E nesse dia eu estava lá para fazer a cobertura, só que não teve público, não foi ninguém. Só tinha os organizadores do evento e o grupo que estava tocando. Ninguém foi. Só foram os músicos e os cantores. Não teve público. O evento não teve público. E nesse dia, a velha guarda da Paraíso do Tuiuti tinha ido para uma festa, se eu não me engano, acho que foi uma festa na quadra da Unidos da Tijuca, que foi uma festa das festas de velha guarda, que, diga-se de passagem, vou dizer para você. Se você nunca foi uma festa de velha guarda, vá, porque você não sabe o que está perdendo. Muita gente, essas festas chatas, que não sei o quê, que só tem velho, que eu já ouvi isso, tá? Não se espante não, que eu já ouvi esse absurdo. Mas eu vou te dizer, festa que reúne as velhas guardas, festa da associação, são as melhores festas que eu já fui no carnaval. Festas animadíssimas, com comida, com bebida, com muito momento bacana, alegre, engraçado, divertido. É uma delícia de evento. E nesse dia, se eu não me engano, a velha guarda da Tuiuti tinha ido na quadra da Tijuca, da Unidos da Tijuca, lá para uma festa de velha guarda. Quando saíram de lá, eles sempre passam, né? Quando chegam ali antes de ir para o morro, eles passam pela quadra, viram a quadra aberta. Sabe aquela coisa da saideira? Vamos passar por aqui para ver se está acontecendo alguma coisa. Aí a velha guarda da Tuiuti passou por lá. Quando entraram, me encontraram. Falaram, Elia, o que está tendo algum evento? Eu falei, olha, é um evento particular, mas pelo visto, porque o portão acabou sendo aberto, tipo assim, que ele não vai cobrar ingresso, vai entrar quem quiser entrar, porque não tinha público, então
Era jogo se alguém entrasse, pelo menos consumia no bar. E aí o pessoal falou assim, mas a gente pode entrar? Eu falei, pode, fica à vontade. Então o evento foi feito pelos músicos, eu fiquei cobrindo, e a velha guarda da Paraíso do Tuiuti, que eles fizeram o evento sozinho, porque eles pintaram. Eles pintaram. Eu tenho isso tudo registrado em fotos. Eles dançaram que se acabaram. Desce a cerveja, e bota a cerveja, e bota a cerveja, e bota. Aí descia o balde, a gente tomava cerveja, e a galera que eu achei muito bacana, até porque a galera do samba que estava na roda de samba, ela era a galera da Mangueira. Então eles não iam fazer essa desfeita, né? Virar as costas para a velha guarda e ir embora. Ah, não deu público, vão embora. Não, pelo contrário. Eles não estavam fazendo nada. O que eles fizeram? Tocaram, largaram o samba ali, né? Aí batucaram muito, tocaram muito samba de raiz, muito pagode. Aí já viu, né? Eu, mais a velha guarda, juntos, a gente se acabou no evento. Né? A gente se acabou, a gente bebeu, a gente sambou muito. Eu me diverti muita coisa com eles, mas muita coisa mesmo. Né? Então, assim, eu passei esses momentos todos com várias velhas guardas. Outra que eu não posso deixar de falar, de mencionar aqui de forma nenhuma, é a velha guarda do Acadêmicos do Dendê. A primeira vez que eu botei o pé no Acadêmicos do Dendê, na quadra, o Severo Luzardo ainda era carnavalesco lá. Isso já tem muitos anos. E o Severo Luzardo já é falecido, mas ele, na época, ele ainda era carnavalesco lá, eu lembro muito bem. E eu fui na quadra da Dendê, num evento, e desde aquele dia eu fui tratada de uma forma maravilhosa pela velha guarda da Dendê. E até hoje são meus amigos. Eu quero deixar um beijo enorme para o meu querido Valdo, o Valdo e todos os componentes da velha guarda do Acadêmicos do Dendê, que eu estive, inclusive, na final de samba de 2022 para o Carnaval 2023. E, assim, eu me senti... Assim, se eu posso dizer que se teve um momento que eu me senti uma pessoa especial, esse foi um momento. Esse foi um dos momentos. Me trataram assim com uma gentileza, com um carinho, com um respeito, com uma consideração pelo meu trabalho fabulosa, fabulosa. Quero mandar um beijo enorme para eles. E eles, inclusive, me deram um presente. Está aqui comigo o presente, um jarrinho de flores que estava na mesa deles, na decoração lá no dia, e o Valdo, com muita gentileza, pegou aquele vasinho da decoração e me deu, em nome da velha guarda, e pedindo desculpas, falou: olha, minha amiga, isso aqui é uma coisa muito singela, muito simples. E, caramba, quando que eu ia avaliar a qualidade do presente? De forma nenhuma. Aquilo ali, para mim, foi uma emoção. Eu fiquei com os olhos, sabe, marejados. Eu fiquei emocionada, eu não sabia o que dizer, ao mesmo tempo sem graça. E foi lindo, foi lindo. Então, assim, foi um outro momento ali que nós curtimos muito. Encontrei com eles já em vários eventos, inclusive no desfile de 2023, quando estavam iniciando os desfiles. Tem um momento que a Associação de Velha Guarda, ela vai para a cabeceira da pista, ali em frente ao setor 1, tipo para abrir mesmo os desfiles na Marquês de Sapucaí. Ela vai ali para que não é no dia de ensaio técnico, é no dia do desfile mesmo. Ela vai ali para a cabeceira da pista e junta vários representantes de velha guarda de várias agremiações, as portas-bandeiras, com os respectivos pavilhões, e ali eles fazem meio que um cortejo de velha guarda, tiram as fotos e tal,
pelo início dos desfiles. E nesse Carnaval de 2023, eu tive o grande prazer de encontrar com eles ali, a velha guarda também da Unidos da Tijuca, do Império Serrano, que eu encontrei lá, e a velha guarda do Acadêmicos do Dendê, que eu fiz questão de tirar uma foto com eles me abraçaram, abriram um pavilhão, ficaram comigo, fizeram uma festa, e assim, foi outro momento mágico. Tem 2 episódios que eu não tenho como não falar. Um é que eu tive o grande prazer de ser convidada pelo presidente da velha guarda do Acadêmicos do Grande Rio, Pedrinho Naval, meu amigo Pedrinho Naval, e ele me fez esse convite, que ele estava assumindo a presidência da velha guarda da Grande Rio, e ele me fez esse convite, somos amigos há muitos anos, e eu fiquei assim... Nossa, foi uma honra, né? Eu não esperava por isso. Foi uma honra, é uma honra para mim muito grande. É uma pena que eu não posso estar com eles. Eu conversei com ele isso. Eu falei, Pedrinho, claro que o convite está aceito, mas infelizmente eu não posso participar. Eu até tentei em alguns momentos participar com eles, mas a velha guarda ela tem uma agenda muito dinâmica e que não daria para conciliar com os meus afazeres, com as minhas atividades. Então, para não prejudicar o grupo, né, fiquei afastada, mas o convite foi aceito e com uma honra muito grande, né, fazer parte de uma velha guarda de uma escola tão significativa, né, como é a Grande Rio, e também assim, uma felicidade muito grande. Fico muito honrada, demais mesmo. E a outra coisa é que eu tive o prazer também de receber uma medalha, uma honra pelo meu trabalho desenvolvido lá na Associação de Velha Guarda. É uma medalha que é dada ao pessoal da velha guarda que contribuiu e que contribui ao longo da sua vida no carnaval e tudo, e eu estava lá junto com esses bambas recebendo uma medalha ao lado de Iba Nunes, que é um grande baluarte da nossa Unidos do Cabo Sul, a nossa querida Vilma Baiana, maravilhosa, que hoje também é madrinha do Ritmo Carioca. Nossa, pessoas que eu tenho um respeito máximo e que é uma honra que, assim, sem tamanho, de estar ao lado deles, de ser agraciada com essa medalha pela Associação de Velha Guarda do Rio de Janeiro. É maravilhoso, me sinto muito feliz e muito honrada com tudo isso. E a todas as velhas guardas do Rio de Janeiro e do nosso carnaval de uma forma geral, sintam-se abraçados por mim, que eu amo vocês de paixão, posso dizer dessa forma. Por isso que eu digo que os amigos que falaram comigo, Lia, que bacana você contar a sua história, né, nesse podcast, que legal, a gente não sabia que tinha tanta coisa, né, na sua vida, aí eu falei, não são 40 dias, são quase 40 anos de samba. Eu passei por muita história, por muita coisa, conheci muita gente no carnaval, mas o que vale mesmo, que é o que eu quero trazer para você, são os momentos, essa vivência, essa alegria, são esses momentos que nada, dinheiro nenhum no mundo paga isso. Dinheiro nenhum no mundo paga isso. São momentos que eu levo para a minha vida inteira e que eu vivi e saboreei cada segundo, cada minuto. E quando eu trago esses momentos para você ouvir, eu tenho certeza que você se identifica ou se abraça de alguma forma, né, ou abraça, ou em algum momento você vai lembrar, poxa, eu estava lá, naquele local, naquele dia, naquele horário. De alguma forma você acaba se identificando. Ou se você é uma pessoa que não é uma pessoa de carnaval, que não é de samba, que não frequenta
mas que tinha ou tem vontade de conhecer como é o carnaval na sua íntegra, lá no seu interior, eu acho que através desse meu podcast, dessa Vida de Sambista, você vai conseguir sentir um pouquinho dessa emoção, sabe? É o que eu estou tentando passar, é o que eu vou tentando passar. Eu não tenho nem roteiro para falar. Eu falo o que está vindo na minha cabeça, o que está na minha memória, o que está no coração. E isso é o que eu considero a verdadeira essência do samba, a verdadeira essência do carnaval. E eu espero que você continue comigo. Você deixa seu like aqui no podcast, deixa seu like já aqui no vídeo. Se inscreve no canal para você acompanhar os podcasts, para você acompanhar as resenhas que eu faço junto com o amigo Thiago Rodrigues, falando sobre o carnaval, porque a gente gosta muito de falar sobre o carnaval essência. A gente fala uma coisa ou outra do carnaval atual, fala sobre enredos, fala sobre sambas, mas isso é uma mesmice, isso aí é uma coisa que entra ano, sai ano, é sempre a mesma coisa. Todo ano vai ter disputa de samba, todo ano vai ter lançamento de enredo, e a gente quer mais, eu quero muito mais. O carnaval, para mim, ele é muito mais, ele representa muito mais. Então eu quero isso, eu quero trazer para você, através da minha fala, da minha emoção e da minha vida e daquilo que eu vivi, eu quero trazer para você essa essência, eu quero fazer com que você se emocione e sinta essa essência que não existe mais, que está sendo perdida, para ver se dessa forma nós juntos ainda conseguimos ter força para lutar por alguma coisa, para lutar por essa chama, para manter essa chama do carnaval, chamada carnaval, né? Essa chama, essa essência toda dessa festa maravilhosa chamada carnaval, uma festa que a gente tanto ama. Então, com você foi mais um pedaço aí nesse segundo episódio. Eu sou Lia Morelli, para você que não me conhece, chega, fica aqui comigo, você vai ser super bem-vindo sempre. E vamos seguir juntos, né? Então não deixa de dar o seu like aí e se inscrever no vídeo, que eu quero você aqui comigo, ouvindo os próximos episódios do Vida de Sambista. E vem mais coisa boa por aí, tá bom? Um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo.